O Senhor Jesus proferiu seus discursos de juízo e de julgamento para o velho Israel e também com respeito ao templo. Nós vimos no último texto que a destruição do templo é certa, por isso os seus discípulos precisam vigiar e ficarem acordados, porque eles não sabem nem o dia e nem a hora. E que essa deve ser também a nossa atitude, ficarmos acordados, crendo no Senhor Jesus e perseverando em uma esperança viva de que no fim, todo aquele que perseverar será salvo. E hoje nós estamos muito próximos do grande dia em que Jesus será então crucificado, até o momento em que ele diz, chegou a hora, que é a hora em que ele vai ser entregue e de fato morrerá pelos nossos pecados. E assim nós entramos nos últimos dias da vida de Jesus, quando finalmente chegamos no capítulo 14 desse evangelho. E daqui para frente, nós temos uma caminhada um pouco mais curta para encerrar esse evangelho, mas igualmente poderosa à medida em que nós olhamos para os últimos dias de Jesus e assim chegamos na sua morte e também na sua ressurreição. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez à nossa leitura de Marcos. Nós já fizemos aqui uma grande jornada até o capítulo 13 e com o capítulo 14 nós damos então início aos últimos dias de Jesus, até chegarmos em sua condenação e morte. E se é a sua primeira vez aqui com a gente, se inscreva no nosso canal para que você possa assistir os outros vídeos e nos acompanhar até o final desse evangelho. Você pode também compartilhar esse vídeo com alguém lá no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, e assim mais pessoas poderão ler Marcos aqui com a gente e mais pessoas podem ser alcançadas com o evangelho da graça de Jesus. E lembra também de deixar o seu gostei e também o seu comentário para eu saber que você está acompanhando essa leitura aqui comigo, e isso ajuda muito a gente também a crescer aqui no nosso canal. E como sempre é importante você ler o texto, por isso você vai abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e ler do primeiro versículo até o versículo 26. Pause esse vídeo, leia o texto, ore, grife frases ou palavras que chamem a sua atenção, e depois que você tiver tirado um bom tempo de leitura da Palavra de Deus, volta aqui para a gente ler a Bíblia juntos. Jesus mencionou 3 vezes a respeito de seus sofrimentos, morte e ressurreição. Ele faz isso no capítulo 8, no capítulo 9 e também no capítulo 10. E agora nós estamos muito próximos desse momento em que o Cordeiro de fato será sacrificado. E nos aproximando desse momento, nós continuamos a ver como que Jesus está no controle absoluto desses eventos. Ele não é pego de surpresa, ele não é vítima de nenhum complô religioso ou político, mas Jesus deliberadamente está entregando a sua vida para que ele então morra pelos nossos pecados e nos salve. Então nada pega Jesus de surpresa aqui, e o capítulo 14 nós vamos ver Jesus muito próximo da cruz agora, ensinando os seus discípulos e deixando para eles algumas lições muito importantes a respeito do discipulado. Jesus está caminhando livremente para a cruz, isso é uma realidade aqui, a partir do capítulo 14. Na verdade, a gente está vendo isso já desde o início, quando Jesus começou as suas predições sobre sua morte e ressurreição, e muito especificamente no capítulo 10, quando Jesus, de maneira assim deliberada e corajosa, vai à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. E a visão da maneira como Jesus vai livremente para a cruz mostra também como devemos interpretar a morte de Jesus por nós. Mas ao lado dessa narrativa de Jesus indo até a cruz, nós temos a traição de Judas, por exemplo, e também a própria negação ou o próprio abandono dos discípulos. Pedro vai negar, os demais discípulos vão deixar Jesus. Então, ao lado dessa jornada de Jesus até a cruz, nós temos a realidade de uma humanidade pecadora e que realmente precisa que Jesus vá até a cruz para morrer por eles, porque são negadores, são abandonadores, e nós vamos ver isso aqui no texto, e como que Jesus vai preparando os seus discípulos para esse momento, enquanto o próprio Jesus vai dizendo para eles o que vai acontecer, também mostrando a necessidade que eles têm de que Jesus de fato morra por eles, ressuscite, para que eles sejam definitivamente salvos pelo Salvador Jesus Cristo. E dentre muitos versículos que nós temos aqui, do primeiro versículo do capítulo 14 até o versículo 26, o versículo 21, ele destaca para a gente aqui como um versículo-chave, quando Jesus diz assim: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito,
Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Esse versículo é importante porque nós temos aqui os dois lados dessa história. De um lado, Jesus diz que o Filho do Homem vai, dizendo que ele precisa cumprir as Escrituras, enquanto que do outro lado ele diz, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que ele não tivesse nascido. Jesus mostra aqui a sua soberania de cumprir a palavra de Deus, de que ele precisa morrer em uma cruz, mas ele não exclui a própria responsabilidade humana. Ou seja, na sua condenação e na sua morte, pecadores estarão envolvidos, uma vez que Jesus está carregando os pecados de todos os pecadores. Existe sim, então, uma responsabilidade humana aqui, uma ação deliberada de Judas, uma ação ativa mesmo, de Judas em entregar Jesus e traí-lo, e Jesus não exclui isso, pelo contrário. Ele até mesmo profere aqui uma sentença de juízo, ai daquele que fizer isso, melhor que ele não tivesse nascido. E com isso em mente, nós vamos caminhar nesse texto, dividido só em duas partes. Hoje é um texto um pouco mais tranquilo da gente trabalhar, mas é claro, nós temos muitos versículos para ver e por isso nós vamos apenas estruturá-lo em duas partes, olhando para duas coisas que são muito importantes aqui nesse texto e que são recordadas por nós constantemente. E a primeira delas vai do versículo 1 até o versículo 11, quando nós encontramos uma unção para recordar. E Marcos, no primeiro versículo, começa a mostrar para nós o significado teológico da morte de Jesus. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães asmos sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Está chegando o dia em que o Cordeiro da Páscoa é sacrificado e essa grande festa é celebrada, e Marcos deixa muito claro para nós que esse dia se aproxima porque, de fato, o Cordeiro final, o Cordeiro da Páscoa está se aproximando do momento em que ele será sacrificado pelos nossos pecados. E mais uma vez, nós temos as autoridades religiosas planejando flagrar Jesus em alguma coisa, para que eles então tenham algo com que trabalhar para poder condená-lo e assim matá-lo. Desde o capítulo 3, nós temos visto que esse é o grande objetivo deles. Não é novidade aqui a gente ver o interesse deles em querer matar Jesus. Eles não querem simplesmente prender Jesus. Desde o capítulo 3, tudo que eles fazem é tramar maneiras de colocar Jesus à prova para que ele então seja condenado e que o objetivo dele seja alcançado, que é matar Jesus. E essa introdução que Marcos dá para nós aqui no versículo 1 vai atingir o seu ponto mais alto a partir do versículo 22, quando Jesus finalmente pode celebrar a ceia com os seus discípulos, e ele então fala do sangue da nova aliança que é dado em favor de muitos. Essa festa foi dada por Deus ao seu povo no êxodo do Egito, na saída do povo de Deus, quando Deus os liberta daquela longa escravidão pela qual eles passaram. E no evento original do êxodo, na 10ª praga, o anjo da morte viria, e ele passaria, e ele iria levar todos os primogênitos. Só poderia estar protegido aquele que estivesse abrigado debaixo do sangue do cordeiro. O cordeiro seria sacrificado, o sangue seria passado nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte viesse e visse o sangue, ele então passaria por cima, pois aquela casa estava abrigada, protegida pelo sangue do cordeiro. O cordeiro que foi morto substitui o primogênito, mas também substitui toda a família, porque não foi apenas o primogênito daquela casa que foi salvo, mas toda a família que estava abrigada e protegida pelo sangue do cordeiro que substituiu aquela família, para que eles então fossem salvos da morte, salvos da ira de Deus. No evento original nós temos então tanto o juízo quanto a salvação. Deus precisa aplicar a sua justiça e ele dá os meios para que o seu povo seja salvo. E na cruz de Jesus nós vamos ver a mesma coisa. Nós vamos ver Deus satisfazendo o seu juízo, satisfazendo a sua justiça, ao mesmo tempo em que ele está mostrando a maneira pela qual ele vai nos salvar dos nossos pecados. Então a festa da Páscoa envolvia praticamente matar o cordeiro e comer o cordeiro. Com isso, Marcos está nos preparando para aquilo que vai acontecer com Jesus. Está havendo uma preparação para que nós vejamos a Jesus como o último cordeiro da Páscoa, como aquele que será o sacrifício final de Deus para salvar o seu povo de uma vez por todas
dos seus pecados. E o que nós temos no versículo 1, os líderes religiosos querendo matar Jesus, pegá-lo em alguma coisa para que eles possam condená-lo à morte. E mesmo que no versículo 2 eles digam, não vamos fazer isso durante a festa, para não gerar um tumulto entre o povo, porque eles sabiam da fama de Jesus, mesmo que eles tentem evitar o dia de banquete da Páscoa, Jesus será sim morto e sacrificado na festa da Páscoa, cumprindo assim as Escrituras. Por isso Jesus fala no versículo 21, o Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele. Jesus precisa cumprir as Escrituras. Não são os líderes religiosos que estão tramando alguma coisa. Jesus está indo livremente, de maneira soberana, para a cruz. E aqui nós temos uma típica estrutura de Marcos, que nós já vimos aqui várias vezes, conhecida como sanduíche de Marcos. Então nós temos essa primeira camada com os líderes religiosos, buscando uma maneira de matar Jesus, e a segunda camada com Judas conspirando contra Jesus. E no centro nós temos então um evento muito conhecido que Jesus diz que aonde for pregado o evangelho será dito a respeito do que aconteceu nesse dia, que é a unção para recordar. Essa unção de uma certa mulher que derrama algo caríssimo em Jesus e os discípulos reclamam, mas que Jesus chama a ação dessa mulher de uma boa ação, enquanto ele repreende os seus discípulos por causa da atitude que eles têm. O que nós temos então é que o ódio dos líderes religiosos e a conspiração de Judas estão imprensando ou estão segurando o recheio que é os eventos que nós encontramos do versículo 3 até o versículo 9 e que falam dessa unção para recordar. A primeira coisa que nós vemos no versículo 3 é a ação dessa mulher. Veja só, no versículo 3 diz, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Nós não temos certeza se a mulher entende aqui todas as implicações do que ela está fazendo. Mas ela, sem perder tempo, ela pega aquilo que é extremamente precioso e caro e derrama sobre Jesus. Há um grande significado nisso aqui. E mesmo que ela não entenda, Jesus entende muito bem o que ela está fazendo. Ou pelo menos a gente imagina que ela não tem ideia do que tudo isso significa para Jesus. O que nós podemos dizer, com base naquilo que Jesus diz um pouco mais à frente no versículo 7, de que ela fez uma boa ação, significa que o que essa mulher faz no versículo 3 é um grande ato de devoção. Se nós temos aqui uma conspiração de Judas, que é um discípulo de Jesus, para entregá-lo, e antes no versículo 1 e 2, o ódio dos líderes religiosos que querem matar Jesus, essas duas camadas estão pressionando aquilo que está no centro da mensagem, que é a devoção dessa mulher. Veja então um contraste entre pessoas que estão odiando Jesus e um discípulo que está preocupado com dinheiro e está preocupado em conspirar e trair a Jesus. Nós temos aqui no centro de tudo isso uma grande demonstração de devoção, que é exatamente o que Jesus espera dos seus discípulos. Ao se aproximar da cruz, Jesus espera que os seus discípulos estejam comprometidos com a sua identidade, com quem ele é. Ele é o Filho de Deus que está indo para a cruz. A segunda coisa vem logo em seguida nos versículos 4 e 5. E nós lemos assim, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Eles estão pensando aqui em boas ações para serem feitas àqueles mais necessitados. A verdade é que eles não compreendem o ato dessa mulher. Eles não compreendem a sua devoção. Eles não compreendem ainda as implicações do que ela está fazendo. Há uma falta de entendimento dos discípulos ainda a respeito da identidade de Jesus. Eles precisam aprender, e Jesus vai ensinar isso para eles, que os pobres sempre estarão presentes e sempre vão existir, mas Jesus está ali com eles nesse momento. Não é hora de se preocupar em vender aquele perfume e fazer alguma coisa com o dinheiro. É momento de devoção a Jesus, de amor a Jesus. Mas nós temos um detalhe muito interessante nesse texto, que apesar de Marcos dizer para nós aqui de uma indignação generalizada entre os discípulos, o apóstolo João ele é um pouco mais direto a respeito de quem
faz essa reclamação. E veja só o que o apóstolo João diz. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. João é o apóstolo do amor, mas às vezes ele vai bem direto ao ponto. Quem fala isso é Judas. E ele fala não porque tem uma preocupação em ajudar as pessoas, mas porque ele é ladrão. Ele cuidava da bolsa de dinheiro, da bolsa de ofertas, e ele tomava parte daquele dinheiro para si. Então não é algo que a gente assusta de ver Judas vendendo praticamente Jesus por alguma quantia de dinheiro, traindo ele por causa de dinheiro. Então veja o contraste que nós temos aqui da devoção da mulher e da indignação daquele que mais à frente vai ser o traidor de Jesus. Por isso não adianta, e a gente volta aqui naquela insistência de Jesus de mostrar que a religião não é uma questão de aparência, mas é algo do coração. Quando nós vemos Judas por fora aparentemente preocupado com aquilo que está sendo gasto e que poderia ser feito uma outra coisa com aquilo, aparentemente uma atitude piedosa e de bondade, mas que esconde a real intenção do seu coração. Ele não está preocupado com o pobre, ele está preocupado com a quantia de dinheiro. E aqui Marcos, ao colocar de uma maneira mais generalizada, como se houvesse uma grande indignação entre todos os discípulos, é para nos lembrar que todos eles teriam potencial para fazer tal reclamação e de se preocupar mais com o dinheiro do que com a devoção a Jesus. O que Marcos quer destacar aqui são os contrastes. O ódio dos religiosos, a traição de Judas, em comparação à devoção dessa mulher, que dá uma grande demonstração de devoção a Jesus. E por último, dos versículos 6 a 9, qual é a interpretação que Jesus faz da ação dessa mulher? Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus, ele repreende os seus discípulos. Não falem isso dela. Deixem a mulher em paz. O que ela está fazendo é bom. A ação dela é boa, porque é uma ação de devoção. E aí Jesus então ensina para eles no versículo 7. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está dizendo com isso? Não faltará oportunidades para que vocês ajudem o próximo. Mas o que Jesus enfatiza é, mas agora não é a hora. O momento não é agora. O momento agora é de vocês aproveitarem que eu estou aqui com vocês. É um momento de vocês devotarem seu coração para mim. Jesus não está dizendo não cuidem. Pelo contrário, Jesus está dizendo assim, vocês terão muitas oportunidades de fazer isso. Vocês terão e farão isso. Isso significa que a preocupação com outras coisas, mesmo que seja uma ação muito boa, não é mais importante do que honrar Jesus. Essa é a ênfase de Jesus. O que mais importa aqui é a honra a quem ele é. É a devoção a quem ele é. A oportunidade para fazer essas ações de justiça, de ajuda, elas aparecerão. Pessoas necessitadas sempre será uma realidade do mundo. Ou seja, não faltarão oportunidades para que vocês tenham ações boas e de ajuda ao próximo. Mas o momento é honrar a Jesus. E olha que interessante. E a gente já viu isso aqui na figura da viúva pobre, de que o coração acompanha a oferta. A menos que os discípulos aprendam a honrar Jesus e a devotarem suas vidas a Jesus, eles não conseguirão ajudar aqueles que mais precisam. Veja o exemplo de Judas. Judas, ele se diz estar preocupado com os mais pobres, pensando assim, a gente poderia vender isso e dar aos pobres. Mas a gente sabe que essa não é a real motivação dele. Por quê? Falta honra a Jesus. Eles só poderão cumprir as oportunidades que eles terão para poder ajudar aquele que realmente precisa, se primeiro eles não abandonarem a principal coisa que eles precisam fazer, que é honrar a Jesus em seus corações e em suas vidas. A mulher aqui, por outro lado, mostra essa devoção. E por isso ela é, como muitos outros exemplos nesse evangelho, um modelo de discipulado. Porque Jesus traz uma grande luz sobre a ação daquela mulher. Ela fez o que pôde.
derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. O que ela fez, ela talvez não tenha ideia das implicações, mas Jesus olha e diz, é uma boa ação. O que ela fez é um ato de devoção, porque aponta para o que vai acontecer comigo. Ele está caminhando para esse momento de morte e também de ressurreição. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha só que fantástico, no momento que nós lemos esse texto, essas palavras de Jesus estão se cumprindo. Nós estamos aqui anunciando boas novas, anunciando a morte e ressurreição de Jesus e estamos contando o que essa mulher fez. E em todo mundo, aonde for anunciado o evangelho, se falará a respeito do que aconteceu. E por que Jesus fala isso? Porque o evangelho está intimamente ligado ao que ela faz, porque aponta para aquilo que ainda vai acontecer com Jesus. Falar sobre a morte de Jesus é falar do evangelho, porque a morte de Jesus, no fim das contas, será o próprio evangelho. Porque a menos que nós falemos da morte de Jesus em lugar dos pecadores, não existe uma boa nova, não existe uma palavra que possa trazer esperança para um pecador que precisa de perdão. Então, em certo sentido, Jesus está dizendo assim, aonde for pregado o evangelho, se lembrará do que essa mulher fez, porque o que ela fez aponta para o que o evangelho é em toda a sua raiz. A morte, o sacrifício, a obra do Senhor Jesus Cristo. É uma unção para recordar, porque Jesus olha para frente quando essa mulher unge a ele com esse perfume caríssimo. E enquanto os discípulos olham e ficam indignados com o dinheiro que é gasto, Jesus olha o coração, a devoção, a adoração. Não aquelas más intenções vestidas de boas intenções, mas é, como Jesus diz, ela fez uma boa ação porque vem de um coração que está voltado para a devoção a Jesus. Honrar a Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa nesse mundo. Olhar para a sua morte na cruz é olhar para o próprio evangelho, porque o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. E assim nós chegamos na segunda parte desse texto. Se nós temos uma unção para recordar, nós também temos a partir do versículo 12 até o versículo 26, uma ceia para recordar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? E aí a palavra Páscoa vai ser repetida 3 vezes a partir daqui, no versículo 12, no versículo 14 e também no versículo 16. Marcos quer enfatizar aqui que é o momento, chegou a hora, a festa da Páscoa se aproxima e o cordeiro precisa ser sacrificado. E a pergunta dos discípulos é, aonde nós vamos fazer isso? E Jesus está caminhando para que ele seja o cordeiro sacrificado. Aonde eles vão fazer isso? Jesus vai mostrando para eles que é ele mesmo que está preparando todo o caminho para que isso aconteça. É Jesus que está preparando esse banquete para que eles possam desfrutar dessa bênção maravilhosa que é aquilo que Jesus vai fazer por eles na cruz, morrendo no lugar deles. E a partir do versículo 13 até o versículo 16, nós vemos como que Jesus, de maneira soberana, está no controle de tudo. Que a semelhança do que aconteceu no capítulo 11, com tudo que Jesus falou sobre o jumentinho e tudo aquilo que iria acontecer realmente acontece, isso se repete aqui no versículo 13 até o versículo 16, com o versículo 16 terminando, dizendo assim, os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Mais uma vez, Jesus mostra que ele sabe da sua iminente morte e de que ele está no controle de sua agenda. Tudo acontece à maneira de Jesus. Jesus fala e as coisas vão acontecendo exatamente como ele disse. E os discípulos, então, preparam a Páscoa. E acontece uma das coisas talvez mais estranhas para nós, porque Jesus começa um assunto que nós geralmente não começamos em um banquete, ou pelo menos ninguém escolhe um assunto como traição para ser a conversa de uma mesa de jantar ou de uma mesa de almoço.
E Jesus, nessa mesa de refeição, ele começa então a dizer para os seus discípulos a respeito da traição que ele irá sofrer. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Realmente é um assunto estranho para se falar à mesa, mas Jesus precisa falar sobre isso. Mas Marcos quer nos apontar algo a mais, quando no versículo 19, os discípulos começam a dizer entre si: com certeza não sou eu. Marcos quer enfatizar que qualquer um deles poderia ser o traidor. Nós costumamos olhar muito para Judas, mas nos esquecemos que todos os discípulos de Jesus eram pecadores. E Marcos, com isso, quer deixar algo muito claro, principalmente você imaginar que Marcos está escrevendo para gentios, que também deveriam saber disso, de que qualquer um pode ser um traidor em potencial. Qualquer um pode trair Jesus. Porque, do contrário, eles não iriam ficar questionando entre si: olha, com certeza não sou eu. É aquela típica desculpa, né? Alguém vai fazer isso. E a gente automaticamente se justifica dizendo: não, eu jamais faria isso. Mas eles estão muito enganados, porque se Judas vai trair e Pedro vai negar, os demais vão deixar e abandonar Jesus. E é nesse contexto que Jesus, no versículo 20, fala: é um dos 12, e no versículo 21 ele diz que o Filho do Homem vai para cumprir as Escrituras, mas também fala da responsabilidade daquele que está traindo o Filho do Homem. E então, a partir do versículo 22 em diante, Jesus mostra que ele é o cumprimento das refeições da Páscoa. Jesus é o último cordeiro pascal. E Jesus, ao partir do pão e ao entregar o cálice com o vinho para os seus discípulos, ele fala: este é o meu corpo, ele é dado por vocês, este é o meu sangue. E Jesus traz essa nova realidade a respeito do sangue da aliança, quando ele chama de o sangue da nova aliança, que é derramado a favor de muitos, e isso para o perdão dos pecados. Se nós saímos de um capítulo que fala de julgamento, que fala de últimos dias, de julgamento final, julgamento do mundo, Jesus, no início do capítulo 14, quer enfatizar para nós de que, a menos que estejamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, nós não estamos protegidos de fato do julgamento final. Jesus sai de um capítulo extremamente profundo a respeito do juízo, para entrar agora em um momento em que ele se prepara para a cruz, para mostrar para nós que a única maneira de escaparmos do juízo de Deus é buscando refúgio e proteção debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Jesus cumpre as refeições da Páscoa, mostrando para mim e para você que o que ele fará é suficiente para nos salvar do juízo final, porque é suficiente para nos salvar dos nossos pecados e nos dar a vida que nós tanto precisamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, surpreendentemente, os discípulos guardam silêncio. O texto termina com eles, no versículo 26, cantando e partindo para o Monte das Oliveiras. O silêncio dos discípulos aqui é muito importante, porque no fim de tudo isso é tudo sobre Jesus. Não é nada sobre eles, não é nada sobre nós. A cruz se aproxima, é tudo sobre Jesus. Não é sobre a aparência de querer fazer uma coisa boa. É sobre um coração que tem uma devoção profunda a Jesus, que honra Jesus, que olha para a sua morte como o meio de salvação, que olha para o que ele está indo fazer como cumprimento das Escrituras. O contraste entre os líderes religiosos cheios de ódio, Judas, o discípulo traidor, e os demais discípulos que são, em potencial, também abandonadores e negadores de Jesus, nos mostra o quão devotados precisamos ser a Jesus e honrá-lo de todo o nosso coração, olhando para o sacrifício de Cristo como suficiente para poder salvar a minha vida e para que, abrigado debaixo do sangue de Cristo, eu seja salvo no final. Não experimente o julgamento de Deus, mas a salvação e a vida eterna. Voltando a que Jesus disse no capítulo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E só há uma maneira de perseverar até o fim, estando abrigado e protegido debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Jesus vem para cumprir aquilo que o profeta Jeremias esperava
de um pacto final, de uma nova aliança, de uma lei que não é escrita em pedras, mas em nossos corações. De um Deus que promete ser o Deus do seu povo porque se relaciona com ele. De um dia de perdão universal, de um sacrifício final, onde todos os pecadores serão perdoados e todos eles poderão ter a esperança de ter escrito em seus corações a palavra de Deus para amarem a Deus e obedecerem a Deus. E esse dia tão esperado e profetizado pelo profeta Jeremias, nós podemos ver se cumprindo aqui, na pessoa do Senhor Jesus, que cumpre as refeições da Páscoa para nos proteger e nos abrigar debaixo do sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos nossos pecados. Bom, então esse foi o nosso texto de hoje. Nós começamos a nos aproximar mais da cruz, mais do momento em que Jesus será sacrificado. E aqui nós começamos a ver o desenvolvimento dessa parte final do Evangelho, com o traidor sendo apontado, os líderes religiosos vão aparecer novamente, tramando ali a morte de Jesus e levantando falsas testemunhas contra Jesus. E os discípulos, é claro, sempre com a sua vida muito inconstante, de momentos em que eles são extremamente fortes e em outros em que eles estão muito cansados e precisam dormir. E isso nós vamos ver no nosso próximo texto, com a oração de Jesus no Getsêmani e tudo aquilo que implica o momento antes de entrarmos no capítulo 15, aonde nós vamos começar a ver os julgamentos e finalmente a condenação e morte do Senhor Jesus. Bom, eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um comentário, compartilha também esse vídeo com alguém para que outras pessoas possam ler esse evangelho. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Te vejo então na nossa próxima leitura. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima. Um grande abraço.